Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus e peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço paz para o Brasil, paz para Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos ali do Oriente Médio, né? Peço paz para todos os países do planeta Terra, peço competência e sabedoria para os governantes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, vamos aos comunicados, né? A irmã ou irmão que estiverem com dificuldade de abrir o vídeo, só na rede social do Facebook, no Messenger, por gentileza, na mesma rede social do Facebook, adentrarem na minha página ou na minha história, né? Lá está abrindo normalmente. Ou se não, entrar no YouTube. No YouTube tem todos os vídeos, lá está abrindo normalmente. O outro comunicado é que o filme Nosso Lar 2 já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas, né? A irmã ou irmão que não assistiram ainda, assistam. Os irmãos e as irmãs que já assistiram, queiram assistir, assistam. Vamos aos cinemas. A empresa do filme Nosso Lar 2 já tem projeto de filmes como as irmãs Fox, para estreia para 2025, e as outras estreias eu não sei para quando serão. A história de Emanuel, Nosso Lar 3, 4 e 5, né? Então teremos várias obras para estudo, para debate, né, para entendimento, para conhecimento. Então, vamos aos cinemas. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele não é do livro O Nosso Lar, sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vamos aos cinemas. O papo de domingo de hoje é sobre a Páscoa, né? A Páscoa, ela é a saída dos hebreus do Egito para a Terra Prometida, né? E onde estavam nessa Terra Prometida os palestinos. A Páscoa é também a ressurreição de Jesus, né? Então Jesus é sacrificado e morto na sexta-feira da Paixão, né? No sábado tem um sábado de Aleluia, e no domingo a ressurreição dele. Então a ressurreição dele é o quê? É dele retornar de novo, né, na mediunidade de agênere e aparecer o seu perispírito ali. Né? Uma colocação sobre a palavra cristão. Né? Eu não sei se foi Marcos ou Mateus que escreveu, né? Só essa dúvida, que escreveu isso, com os discípulos, né? Que escreveu isso. Então, sobre o significado de cristão. Então, antes ele não usava a palavra cristão, e sim caminheiros, né? Só que esse discípulo, ele achou que caminheiros pode ser para o bem e para o mal. Então mudou a palavra caminheiros para cristão, né? Então essa informação sobre o termo cristão. Agora, a Páscoa, ela é uma elevação moral. Por quê?
ela representa muito forte a moral de Jesus, porque Jesus tinha uma moral muito elevada, né? E por isso que Jesus, ele é o modelo da humanidade, né? Então a Páscoa é a ressurreição de cada um de nós, né? De cada um dentro da gente, procurar aqueles hábitos errados, procurar praticar os hábitos certos, no local desses hábitos errados, repudiar esses hábitos errados, né? Trazer sempre, trabalhar os hábitos certos na gente, porque a gente vai vibrar de outra forma, porque Jesus é um anjo que está vibrando, cada dia ele vibra mais essa luz dele, né? Então, para nós acompanharmos, tem que primeiro cortar os nossos hábitos, né? E aí vem a questão, a Páscoa ela não é chocolate. Lá no século XVIII, XIX, o que ocorreu? A indústria do chocolate começou a investir pesado. Então começou a colocar o quê? Representar, simbolizar a Páscoa, o coelho da Páscoa. Por quê? O coelho ele é fértil, né? Ele reproduz muito. Então, na mente do consumidor, a Páscoa tem que ser bem próspera, com chocolate, por causa do coelho. E aí a indústria do chocolate vai ganhar, e todos ali do nicho de chocolate vão ganhar com isso, né? Então a Páscoa não é a entrega de chocolate, a formalidade de presentear uma pessoa querida ou não com um ovo de Páscoa ou com chocolate é um passo positivo, porém ela não representa ela não representa o que vai representar é a questão moral, né? É a pessoa não cometer adultério, procurar não comer carne sempre, né? Não ficar utilizando termos obscenos, não ficar tomando bebida alcoólica, não ficar fumando cigarro, né? Não ficar preso a sexo, não ter um relacionamento, né, por interesses, né? Então, e outros fatores, né? Não ficar utilizando termos obscenos, não ser agressivo com o próximo, ser sempre gentil ao próximo, né? Procura dar o máximo de si a esse próximo, servir a esse próximo do que ser servido. Então, mudar essa mudança de hábitos. É óbvio que tudo que nós vamos mudar, ela não vai levar de uma hora para outra. Mas nós já temos o exemplo do Mestre Jesus de Nazaré, representante dessa Páscoa, representante dessa moral elevada. Porque ele é o modelo moral da humanidade, né? Agora, nós temos que trabalhar esse modelo na gente, né? Então a Páscoa ela tem que ser todos os dias com essa ressurreição, né? Ressurreição da gente todos os dias. Então a Páscoa seria isso. Então eu não tenho mais nada para falar sobre a Páscoa. Eu vou falar agora um pouquinho do próximo comentário, que é o karma coletivo. Vamos entender, o karma ele vem dos Vedas, Sânscrito, né? Que era o idioma deles. E então a palavra karma, né, que é dos Vedas, os Vedas são os arianos, são dois grupos capelinos, arianos e hindus, que se uniram lá na Índia, tem até hoje eles. Então, como a gente diferencia um ariano e um hindu? O ariano é aqueles de peles mais claras, o hindu de peles mais escuras, né? Dentro da Índia. Então, o hindu é aquele. Então, eles vivem hoje lá ainda com castas, né? Então, o termo karma vem deles, né? Então, karma significa o quê? Kar significa causa, ma significa efeito. Então, nós temos uma causa e efeito.
E o karma ele pode ser positivo ou negativo. Então, quando eu pratico atos positivos, eu vou ter um karma positivo. Quando eu trabalho causas negativas, eu vou ter um efeito negativo. E aí, o karma positivo ele me dá méritos para bater nos meus débitos, né? E aí, esse é individual. E nós vamos ter o coletivo que está na família, tem a mesma doença, vão ter que passar pela mesma necessidade de pobreza, crise econômica, né? Esse é o karma coletivo. De família, aí tem do município, todos vão ter os mesmos problemas, aí do estado, todos os mesmos problemas, e do país, com todos os problemas. O caso da dengue, ela é um karma coletivo de país. Todos estão ali resgatando, né, aquele karma. Por isso, o coronavírus ele já é uma pandemia, né? Ele é um karma coletivo da população mundial, planeta Terra, que estão precisando pagar esses resgates. E esses resgates, ele vem das causas negativas através das guerras, né? Então, como que funciona isso? Isso dá para a gente analisar pela própria pandemia do coronavírus. Então, os países com mais guerras, né, onde sofreram mais, a Europa sofreu mais, depois vem os Estados Unidos, né, e aí você vê que a China e a Índia não teve esse sofrimento tanto, né, mas lá teve aqueles que vieram para isso. E no Brasil nós temos dois karmas fortes, que é a Guerra do Paraguai, que seria o caso da escravidão, e a Guerra do Paraguai, né? Então, toda guerra leva sofrimento, leva morte, destrói a economia, né? E essas doenças, quando elas não mataram, né? No caso do coronavírus, quando elas não mataram, elas deixaram sofrimentos, né? Quando morre, tem um sofrimento dos entes queridos terrestres. Quando a pessoa não morre, ela vai ter doença, vai ter sofrimento, e todos que estão envolvidos com ela ali vão sofrerem por causa dela, né? E no Brasil é isso, você tem isso também. A dengue, ela é isso também, ela está aí levando muita gente ao sofrimento. Sofrimento, quando ela não mata, ela deixa aí a pessoa sofrendo aí com as suas características, né? E quem está do lado dela sofre também, porque vê se aquele ente querido sofrendo, ou aquele ente querido que fez a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, né? Então é nesse contexto que o karma coletivo ele vai acontecer. Então eu citei exemplos de doença, mas pode ser de economia. Então você vê, aqueles que usaram muita avareza no passado estão sendo moradores de rua, hoje estão passando por questões econômicas gravíssimas, né? Por causa do uso da avareza, né? Do egoísmo, né? Orgulho, vaidade. Então, hoje estão vivendo nesse contexto, né? Então, o karma coletivo é esse. Então, agora, como a gente queima o karma, ou a gente passa por ela, ou a gente trabalha muito bem, né? E aí a gente vai sair desse desprendimento, porque nós somos julgados pela justiça divina da misericórdia, não pela justiça universal. Então, por que nós somos julgados pela justiça da misericórdia divina e não pela justiça universal? Porque em 1969 houve um acordo, né, dia 20 de julho, né, quando o homem vai para a Lua através dos Estados Unidos, né, e os Estados Unidos vai até a Lua por causa da tecnologia dos nazistas, né? Então, os Estados Unidos compram essa tecnologia dos nazistas e vão até a Lua. Isso é outra história. Então, o objetivo de utilizar a Lua, né, era
que a Rússia, né, tinha interesse, né, a Rússia e os Estados Unidos, né, a OTAN, né, tinha interesse de fazer testes nucleares. E aí ia afetar não só o planeta Terra, como os outros países vizinhos, planetas vizinhos também. Então houve uma reunião, né, dos cristos, governadores dos planetas, e aí Jesus foi a nosso favor e deu aqueles 50 anos, né? Se não tivesse uma guerra nuclear, e nós seríamos sendo julgados pela justiça divina da misericórdia, e não pela justiça universal. Então, é uma justiça divina, divina da misericórdia, é uma justiça mais leve, ela é de causa e efeito, né? Como nós temos débitos grandes, então os nossos méritos vão bater os nossos débitos nessa causa e efeito, né? Então nós somos julgados pela justiça divina da misericórdia, não pela justiça universal, senão a gente ia ficar aí bilhões de anos, né, para resgatar os nossos erros, que são grandes, né? Então o karma coletivo, ele ajuda na higiene do planeta, que vai tirando esses espíritos, e ajuda aqueles espíritos ruins saírem, né? Devedores demais, com grande débito que não tem como pagar, né? Então é esse contexto que vem o karma coletivo, né? Então as pessoas pagam para resgatar. Então aqueles que estão ali vivendo, passando por aquilo, passando por doença, passando por miséria, e se praticar o bem, né? Fala assim, mas não tenho como praticar o bem, mas prece, pensamento é tudo. Então faça prece, deitado, em pé, sentado, faça prece bastante, né? E pedindo para os necessitados, que a pessoa vai receber méritos também. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto, eu passo para a prece de encerramento. Eu agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, por mais um papo de domingo, né? E esse papo de domingo, o objetivo foi atingido, ter levado uma informação para um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo do domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia, amém.